Bom, eu primeiro agradecer pelo convite, super feliz de poder vir aqui conversar com vocês. Nenhum encontro que acontece na nossa vida é por acaso, né? Se vocês tinham que estar aqui hoje, eu tinha que estar aqui hoje, é porque a gente tinha que estar aqui hoje. Eu acredito super nisso. Eu acredito tanto nisso, mas tanto nisso, que eu peguei o ônibus, enfim, para poder ir para um evento na parte da manhã e correr e dar tempo de chegar aqui. E eu estou lendo um livro, só queria ler um pedacinho para vocês, que é um livro que é uma explicação, é uma relação da física como é que eles falam? Com misticismo oriental. Então, um cara, ele pegou os elementos da física para poder explicar uma série de coisas que só a fé explica. E ele faz essa relação inteira. E no livro de física, eu achei um trecho que eu achei que tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje. Queria só ler bem curtinho. Bom, esse livro chama O Tal da Física, do Capra. Tá? Super, super legal. Quem não curte física que nem eu vai adorar o livro, porque ele consegue decodificar tudo de uma forma muito legal. O trecho é assim: qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum para si mesmo e para os outros, abandoná-lo quando assim ordena o seu coração. Olhe cada caminho com cuidado e muita atenção. Tente o tanto de vezes quantos vocês julgarem necessários esse mesmo caminho. Então, faça a si mesmo e apenas a você mesmo uma pergunta, a mais importante de todas. Esse caminho que eu escolhi possui um coração? Em caso afirmativo, o caminho que você escolheu é bom para você. Caso contrário, esse caminho não possui importância alguma para você. Achei esse trecho muito legal porque é um livro de física, né? Tá falando sobre caminho, coração. Achei incrível. Falei, acho que eu deveria ler isso para começar a história. Porque no fundo, o que a gente está fazendo aqui é optando por caminhos, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Alguns... Você viu? Eu contratei. Certinho. Gostaria de agradecer a equipe. Muito bom. No fundo, o que a gente está fazendo aqui ou é escolhendo caminhos ou é reafirmando caminhos, né? Todo mundo aqui que vai contar a sua história escolheu um caminho e durante muito tempo ficou reafirmando esse caminho para si próprio e para o mundo. E vocês poderiam estar em qualquer outro lugar do mundo e escolheram estar aqui. Vocês estão afirmando um caminho, que é isso que ele está falando, que é o caminho que seu coração mandou. Muito bem, me chamo Tony, sou formado em jornalismo e sempre gostei muito de contar histórias, sempre curti muito. Sou apaixonado por rádio, não sou de São Paulo, sou de Minas. E eu sempre fui muito apaixonado por rádio, porque o rádio me dá uma possibilidade muito grande de poder criar imagens na minha cabeça. A televisão me dá a imagem pronta. Ela me dá um enredo, tá ali, tá feito. Eu sei que aquela vilã da novela veste a cor tal e ela tem o cabelo tal. O rádio me dava a possibilidade de eu mesmo criar qual era essa vilã. De eu mesmo criar esses elementos na minha cabeça. Então eu sempre fui apaixonado por rádio por causa disso. Quer ver um exemplo? Jogo de futebol. Ele é 10 milhões de vezes mais emocionante no rádio. A bola tá chegando... Aí você fala, a bola tá perto do gol. Não, a bola tá no meio de campo. Às vezes nem começou a partida ainda e o cara já tá animadão. Então te cria uma emoção incrível ali. Então eu sempre fui apaixonado por comunicação e sempre estive ligado a projetos sociais. Eu estudei durante 9 anos numa organização chamada Projeto Arrastão, que é uma ONG que fica no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. E lá eu entrei para fazer um curso de gastronomia, apesar de até hoje não saber fritar nenhum ovo direito, mas eu só fui entrar no curso de gastronomia porque fez muito sentido, porque alguém disse que tinha voluntários que davam aula de vídeo lá. Então eu falei assim, bom, não dá para entrar direto na aula de vídeo, então eu vou fazer aula de, gastronomia, é isso que tem para fazer. Muito bem, depois de 2 dias mais ou menos eu constatei que definitivamente culinária não era o meu caminho e que eu deveria investir em vídeo, que era uma coisa que fazia super sentido. Dentro do Projeto Arrastão eu participei de muitas coisas. A gente organizou um grêmio dentro da organização, a gente redesenhou o trabalho de juventude dessa organização, né? A gente criou um núcleo de comunicação dentro dessa organização e tudo mais.
Em 2004, e eu vou contar sobre a Escola de Notícias, em 2004, através da Fundação Abrinq, eu fui fazer faculdade de jornalismo. Consegui uma bolsa para fazer faculdade de jornalismo. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu ficava super interessado em como se contava histórias. Mas não me interessava tanto ir para o mercado mais formal. Porque no fundo, o que eu queria era contar histórias, desde sempre. Foi sempre isso que mexeu comigo. E eu decidi que eu ia pegar o jornalismo e tudo aquilo que eu aprendesse de comunicação e decodificar isso, né? Pegar toda aquela questão técnica e transformar isso numa linguagem de mais fácil acesso para outras pessoas que, assim como eu, eram super apaixonadas por comunicação. Mas elas não entendiam o que era fade in, fade out. Então, eu falei, putz, nossa, então eu preciso entender tudo isso e decodificar tudo isso. Em 2006, eu fui participar de um programa chamado Geração Muda Mundo, da Choca, que reúne jovens empreendedores, né, seleciona jovens empreendedores. E aí eu escrevi lá uma produtora chamada Coletiva Mídia e Transformação Social. Porque para mim o papel da comunicação, além de contar histórias, para mim a comunicação só faz sentido se ela criar movimento. Porque contar histórias é a função básica da comunicação, né? Para mim interessa, por exemplo, saber que ao ser filmado aqui, essa história que vai ser contada através desse vídeo, o que acontece com as pessoas quando elas recebem essa história do outro lado do computador? Num vídeo, num festival qualquer, em algum lugar. É isso que me interessa. Esse movimento que a gente cria depois que a informação chega nas pessoas. Porque a comunicação, para mim, ela só funciona se ela impulsionar movimentos de transformação, né? Muito bem. E aí, em 2006, eu fui lá para a Geração Muda Mundo, escrevi uma produtora, participei de todo o processo de formação de jovens e tal, e na hora que a gente venceu, ganhamos lá um recurso, aí eu virei e falei assim, acho que eu não quero esse recurso, não. Aí falaram, você é louco? Como assim? Vocês demoraram um tempo aí para... Falei, então, porque uma produtora, cara, tipo... Tem muitas produtoras que são infinitamente melhores do que essa ideia que está sendo desenhada agora. Queria alguma coisa que para mim fosse diferente, né? E aí, ali nasceu a Escola de Notícias, como ideia, em 2006. E aí eu decidi que eu não ia pegar o recurso, guardei essa ideia literalmente na gaveta e falei, a partir de agora, até no dia que eu achar que estiver pronto, eu quero ir atrás de tudo quanto é elemento de educação, de juventude, de empreendedorismo que eu puder, para poder criar alguma coisa onde eu gostaria de estudar, um espaço onde eu gostaria de aprender, né? O Escola de Notícias é uma provocação justamente para isso, né? Qual é a escola dos meus sonhos? A escola dos meus sonhos não tem hierarquia, a escola dos meus sonhos não é verticalizada, a escola dos meus sonhos a gente aprende fazendo piquenique. Esse é o espaço onde eu gostaria de ter estudado. Na sexta série, uma diretora me pegou em pé. Foi a única advertência que eu tomei na minha vida, mas a diretora me pegou em pé, eu estava em pé lá na sala, ela passou e falou assim, você está em pé, vamos para a diretoria. Aí levou lá e tal, levou todo mundo lá para a diretoria. E eu falei assim, mas por que a gente está na diretoria? Ela, porque é contra as regras, a professora não está na sala e você está em pé. Eu falei, tá, tudo bem, isso eu entendi, mas por quê? Qual o sentido disso? Ela, não, é contra as regras, você não viu as regras da escola ainda? Falei, não, eu entendi. Quer que eu desenhe? Eu entendi. Eu não estou entendendo o porquê. Qual o motivo? Eu não estava fazendo nada, eu só estava em pé. Ela, não, é contra as regras. E aí eu falei assim, você vai assinar a advertência? Eu falei, não vou assinar a advertência. Ela, são por pessoas iguais a você? Laranjas podres? É isso. Ah, e hoje ela é deputada estadual, viu? Essa mesma diretora. Aí ela, são pessoas iguais a você, laranjas podres, que contaminam todo o resto da sala. Eu falei assim, muito bem, então vou continuar sendo uma laranja podre, mas eu não vou assinar essa advertência. E o meu pai teve que ir na escola. E aí eu comecei a pensar, uau, se a diretora faz isso, qual é o prazer que eu tenho para vir para esse lugar aprender? Quando eu entrei na faculdade em 2004, que estava comemorando 40 anos do golpe militar, eu entrei na faculdade sem saber o que era a ditadura militar. Eu sabia que tinha sido uma coisa, que tinha acontecido, que foi super importante, mas eu não sabia muito bem o que era. E eu falei, nossa, mas... que aprendizado é esse que a gente está pegando lá que não serve para a minha vida? Onde eu estou estudando coisas que não fazem sentido eu serem aplicadas no meu dia a dia. E aí, entre 2006 e 2010, tudo que apareceu, qualquer coisa, partida de dominó, o que aparecesse eu frequentava. Porque eu queria ter elementos suficientes
para conseguir desenhar alguma coisa que eu julgasse que fosse diferente. E aí, em 2011, eu estava trabalhando, eu estava em 2 trabalhos diferentes. Em 2011, eu larguei meu trabalho, peguei o seguro-desemprego, peguei o fundo de garantia, convidei 2 amigos, que eram ex-alunos meus, para trabalhar. Peguei a sala da minha casa, então os meus pais iam trabalhar durante o dia. Aí na hora que eles saíam, os meninos chegavam, a gente montava os computadores, começava a produzir coisa. Antes dos meus pais voltarem, guardou tudo, nada aconteceu aqui. E o melhor de tudo, a minha mãe fazia um arroz sensacional, espetacular. Então foi isso que eu usei para seduzir os meninos para trabalhar. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar muito bem, mas o arroz que a minha mãe faz, velho, é espetacular. E eles foram, acreditaram nessa história, né? Aí em 2011 nasceu o Escola de Notícias. O que é o Escola de Notícias? O Escola de Notícias é onde eu gostaria de ter estudado. O Escola de Notícias é como eu gostaria de ter aprendido. Uma das coisas que eu participei em diversos projetos e que para mim nunca fez muito sentido foi o porquê que quando eu tenho um projeto que ele tem data para terminar, o que acontece com essa galera quando esse projeto acaba? Para onde que eu vou com esse sonho que foi despertado nesses 12 meses, nesses 11 meses, nesses 9 meses de curso? O que eu faço com isso? Eu entendi que dá para fazer no Adobe Premiere um filme, mas eu não tenho Adobe Premiere na minha casa. O que eu faço com esse conhecimento? O que eu faço com esse sonho? Aí, na minha cabeça, isso gerava uma frustração ainda maior, porque eu experimentei e não tenho possibilidade de continuar caminhando com isso. Escola de Notícias, ele é um empreendimento social que é dividido em 2 partes. De um lado, tem uma empresa social, né, uma empresa como qualquer outra, uma lógica comercial como qualquer outra, que comercializa produtos e serviços na área de comunicação, gestão de conteúdo, geração de conteúdo, gestão de redes sociais, mobilização de público e formação de adultos e jovens em educomunicação. É isso que a gente faz. É isso que nos paga. Desde que o Escola de Notícias nasceu, de 2011 até agora, nós fizemos 38 projetos diferentes. São 38 projetos. Então, gestão de conteúdo, por exemplo, você tem Vou dar um exemplo prático. Uma grande empresa gigante, uma empresa de telefonia, nos contratou para criar pequenos filmes e pequenas histórias sobre os moradores de um bairro. Isso é gerar conteúdo. Então a gente foi contratado para ir gerar essas histórias e mandar para os funcionários. E isso a gente fez com esses 38 projetos diferentes. Hoje, dentro da empresa social da Escola de Notícias, nós temos 5 clientes. 2, nós estamos produzindo documentários e registros de atividades, que é isso que está sendo feito agora. E em outros 3, nós estamos formando outros grupos de jovens que também estão empreendendo projetos de comunicação dentro da comunidade. Um exemplo disso é o Ideia em Pixel. O Ideia em Pixel é um grupo formado por 5 jovens que entendem minimamente de audiovisual, que decidiram criar uma produtora. Então a Escola de Notícias oferece toda a formação técnica, ou seja, né, como filmar, como editar, etc. e tal, e também uma formação empreendedora, ou seja, como eles transformam isso em dinheiro. Hoje, o Ideia em Pixel é um projeto que já está minimamente estruturado, começou esse ano. Até o final do ano, certamente, eles devem ter o próprio espaço e eles já têm um caixa suficiente para comprar os próprios equipamentos. Tudo isso vendendo, filmando festa de aniversário. R$300. E eles têm um caixa de R$8.000 agora. Só isso. Então eles pegaram o talento deles e colocaram a serviço deles próprios. Que assim, ok, eu posso escolher trabalhar em tal lugar, mas eu posso também utilizar o meu talento, aquilo que eu sei fazer, para continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é produzir vídeo. E foram isso que eles fizeram. Nós temos um outro projeto também, que a gente foi... 8. Acredite se quiser. Nós temos um outro projeto também, que é que é uma galerinha de 8, 9, 10 anos de idade, que a gente foi contratado para fazer uma formação com essa galera, para que em 6 meses eles pudessem produzir, roteirizar e editar um documentário sobre o próprio bairro deles. Eles têm 8, 9 e 10 anos de idade. E em dezembro, dia 7 de dezembro, eles vão lançar o documentário que vai ter 45 minutos de duração. E eles que vão produzir, eles que vão roteirizar. Porque a escola onde eu gostaria de ter estudado, onde nós do Escola de Notícias gostaríamos de ter estudado, é uma escola que não diz o que é para fazer, mas facilita para que as pessoas aprendam. Eu particularmente acredito que
acredito que nenhum de nós, ninguém no mundo precisa de ajuda. Eu acho que a gente precisa de espaço. Quando a gente tem espaço, a gente faz aquilo que faz sentido para a gente. Quando a gente não tem espaço, a gente faz aquilo que sobra. Vocês são uma turma que tem espaço. Vocês têm espaço, vocês têm a possibilidade, como um monte de outras pessoas, vocês têm a possibilidade de fortalecer aquilo que faz sentido para vocês. E criar um projeto que faça sentido para vocês. Muito bem, Escola de Notícias é isso. E de um outro lado, então é uma empresa social, e de um outro lado tem um projeto, que é dois projetos próprios, que é um jornal comunitário, distribuído gratuitamente para a comunidade com 10 mil exemplares, e a gente não gasta um centavo para fazer esse jornal. Quem paga esse jornal são os comerciantes locais. Como é que a Folha e o Estadão sobrevivem? Anúncio. A gente pegou a lógica de lá e transferiu para uma lógica pequena. Simples assim. Não inventamos, nenhum de nós está inventando a roda. A gente só está reorganizando as ideias e criando sentido para a gente com elas. E a Escola de Comunicação Comunitária, que a gente lançou esse ano, que é feito num espaço cheio de flores, cheio de árvores, cheio de tudo. É um lugar muito gostoso. Vocês estão convidados quando vocês forem lá para conhecer, que é o Espaço Cultural Cita. E essa escola, ela conecta 17 escolas públicas e particulares em oficinas de vídeo, fotografia, rádio e jornalismo. A nossa intenção não é ensinar a fazer vídeo. A nossa intenção não é ensinar a fazer revista. A nossa intenção é facilitar um processo para que os jovens dessa comunidade aprendam a contar histórias. E contar histórias é uma coisa completamente diferente. A gente pode contar história com o celular. Os meninos acabaram de fazer uma série de produtos sobre o bairro deles, filmes curtos de 4, 5, 6 minutos, editando no Movie Maker e fazendo na máquina fotográfica. Lembra do que eu falei, que quando eu ficava tendo aulas lá do Adobe Premiere, quando eu chegava em casa eu falava, mas eu não tenho esse editor, como é que eu vou continuar isso? Então, a nossa provocação na Escola de Comunicação Comunitária é, você não tem, mas você tem um computador, por mais simples que seja, você tem um celular. Vamos começar produzindo com isso. Depois mais para frente, a gente compra um equipamento, mas vamos começar produzindo com isso. Porque quando a gente começa com isso, a gente dá muito valor quando a gente ganha uma câmera dessa. E a gente aprende a explorar uma câmera como essa muito mais do que se a gente já pegasse essa logo de cara. E uma coisa primordial, quando a gente começa a fazer filmes, como a Priscila, uma amiga minha, que fez um curta-metragem com uma máquina fotográfica, com plano, contraplano, atores, roteiro, tudo, com máquina fotográfica. Ela fez um curta-metragem com a máquina fotográfica. Quando ela pega um equipamento como esse, ela consegue fazer esse equipamento render muito mais. Porque se ela conseguiu fazer com a máquina fotográfica, imagina o que ela não consegue fazer com o Final Cut, com o Adobe Premiere, que são programas de edição. Acabou. Tá acabando. Ah, tá acabando. Tá acabando. Então, bom, o que eu queria contar do Escola de Notícias era isso. Então, hoje, nós somos um grupo de 12 pessoas, tá? Sendo que 3 delas vivem do Escola de Notícias e pelo menos 7 desse restante recebem para trabalhar no Escola de Notícias. Eles recebem para trabalhar. E a lógica que a gente está usando é uma lógica comercial. Comercializa produtos e reinveste esse recurso. Ano que vem, em fevereiro, a gente espera pegar pelo menos 4 ou 5 pessoas da Escola de Comunicação Comunitária e eles vão começar a trabalhar dentro da Escola de Notícias. E falta uma coisa, eu dizer uma coisa, que eu acho que é super importante antes que termine. O Escola de Notícias não é meu, eu não criei a Escola de Notícias para mim, e uma das coisas que eu tenho certeza absoluta é que a partir do momento, isso é um projeto, a partir do momento que o Escola de Notícias se regularizar juridicamente, existir juridicamente, eu estou me dando um prazo de 4 a 5 anos para sair da Escola de Notícias. Porque se o Escola de Notícias for significativo para aquela comunidade, como ela vem sendo até agora, ela vai sobreviver, ela vai existir. Porque vão ter pessoas que estão alinhadas com o propósito dela. E eu acho que qualquer tipo de ação social, ela deve existir para acabar um dia. É esse o futuro dela. Ela existe para acabar. Eu não criei a Escola de Notícias para ficar dependendo e recebendo salário da Escola de Notícias pelo resto da minha vida. Não é isso que eu quero. Criei a Escola de Notícias porque eu me propus a resolver um problema específico, que hoje em dia nós temos mais 11 pessoas fazendo isso, mas quando esse problema for resolvido, por que eu vou continuar fazendo a mesma coisa?
se esse problema foi resolvido. Talvez a gente mude, a gente faça outra coisa diferente. Mas eu coloco como meta que em 4 ou 5 anos eu saia da Escola Adventista nessa função que eu estou agora. Principalmente para que outras pessoas possam chegar. E mais do que isso, porque não faz sentido para mim criar coisas que ficam se eternizando simplesmente pelo fato de eu querer. Não, hoje em dia, a Escola Adventista que existe hoje tem nada a ver com a Escola Adventista que foi sonhada há 3 anos. E o meu processo de desapego precisa reconhecer que, 1, ele não é meu, 2, ele é da comunidade, se a comunidade não comprasse, ele não existiria, e 3, ele existe até o dia que ele deve existir. A partir do momento que ele não deve existir mais, a gente vai sentir isso da comunidade. Hoje em dia nós temos 17 escolas mobilizadas, cara, em torno, né? 17 escolas, e nós temos pessoas vivendo da Escola de Notícias. Mas pode ser que daqui a 10 anos, esse problema que a gente se propôs resolver não exista mais. E aí, o que a gente vai fazer? Vai continuar fazendo o projeto existir simplesmente porque é importante para mim, é importante para a Carol? Não, ele só existe porque tem alguém do outro lado. Bom, a história que eu queria contar isso, a gente vai poder aprofundar um pouco mais, principalmente sobre como funciona, como gera recurso, essa brincadeira toda nas conversas individuais. Mas o que eu queria contar era isso para vocês. E vocês estão convidados para ir lá conhecer a Escola de Notícias. É isso. Obrigado.